Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de resistência dos materiais 2, em que nós vamos tratar do assunto de trabalho e energia de deformação, né? Considerando-se o trabalho das forças externas atuando sobre os elementos estruturais, trabalho esse que é armazenado na estrutura na forma de energia de deformação, né? Lembrando que nós sempre vamos considerar um carregamento estático, ou seja, a carga variando de zero até o seu valor final, né? E uma proporção entre cargas e deslocamentos ou entre tensões e deformações, né? Então, entre os objetivos estão apresentar os conceitos associados com o trabalho de energia de deformação em corpos deformáveis submetidos a cargas externas e apresentar os teoremas associados ao trabalho e energia de deformação em corpos deformáveis. Muito bem, o trabalho de uma força, né, é um conceito conhecido lá da física. Se a gente tiver a força e o deslocamento representados na forma vetorial, né, o trabalho, que é um escalar, será dado pela expressão F transposto delta, como está ali, ok? Então o trabalho é sempre uma grandeza escalar. No caso particular de uma força F atuando na direção x, né, o trabalho seria igual à integral de f de x dx, ou a área sobre a curva f de x. Que no caso em que há uma proporção, né, entre carga e deslocamento, semelhante ao que há na energia de deformação acumulada a uma mola que se deforma, se você tiver, né, uma carga sendo igual a k vezes x, né, houver essa proporção, o trabalho realizado ou a energia acumulada seria igual a kx ao quadrado sobre 2. Né? Então, isso lembra até algo que a gente fez na resistência de materiais 1, que a gente mostrou que você poderia tratar uma barra sobre carga axial constante como sendo uma mola de rigidez A sobre L. Né? Então, a rigidez K da mola seria igual a molaridade longitudinal vezes a área da seção transversal, no caso que é admitido constante, né, dividido pelo comprimento da barra, ok? Muito bem. Falando sobre o trabalho específico de deformação, vamos considerar qual seria o trabalho associado a uma tensão normal, que no caso é σx, né, mas que poderia ser também σy, σz, né? Se a gente analisar um paralelepípedo elementar de comprimento dx, dy e dz, e considerar a tensão σx atuando na face dy, dz, associada a essa tensão, nós teremos uma força igual a tensão vezes a área, ou seja, uma força igual a σx vezes dy, dz, ok? O deslocamento dessa força será igual à variação do comprimento de dx. Mas a variação de comprimento dx é justamente igual a εx dx, já que εx é a variação do comprimento, seria o delta de dx dividido pelo dx. Então, o delta de dx seria igual a εx dx. Né? E se a gente arrumar aqueles termos, dy, dz e dx juntos, né, a gente pode chamar de dv, ou seja, o elemento de volume, dv igual a dx, dy, dz. E ficaríamos com a expressão para o trabalho elementar dw como sendo igual a σx, εx, dv. Ok? Muito bem. E o trabalho total seria igual à integral ao longo do volume de σx, εx, dv. Essa expressão é importante porque a gente vai analisar casos de barras, né, submetidas a forças normais, as próprias σx, né, momentos fletores que darão origem a tensões normais σx, né, e também analisaremos o caso de cortantes e torsores que dão origem a tensões cisalhantes, né. E a gente pode mostrar que para a tensão cisalhante a gente consegue chegar numa fórmula semelhante a essa, só que seria a integral ao longo do volume, né, de tal xy vezes gama xy dv, ok? Muito bem.
E se a gente lembrar, né, que a gente está tratando apenas de σx isoladamente, se eu estiver tratando apenas σx, nesse caso vai valer a lei de Hooke unidimensional. Eu não estou considerando a ação simultânea de outras tensões, estou considerando apenas σx, né? Então teria que o εx seria igual a σx sobre E, tá certo? Então essa integral seria a integral ao longo do volume de σx ao quadrado sobre 2E dv. Então nós teríamos essa expressão que está aí para o trabalho total W ao longo de um volume V. Ou, analogamente, se eu considerar o trabalho, né, acumulado em função das tensões cisariantes tal. Ok? Então eu poderia usar qualquer dessas duas expressões, né? As expressões para um caso triaxial de tensões, por exemplo, a energia acumulada no caso mais geral, será vista na próxima aula, tá? Vamos lá. Bom, se eu considerar agora barras submetidas a esforços normais, né, e eu disser que o elemento de volume dV pode ser expresso como o valor da área A de x, já que a área pode variar com a posição x ao longo da barra, multiplicada por dx, né, então eu já vou conseguir transformar isso numa integral ao longo do comprimento. E lembrando que a tensão normal será o esforço normal dividido pela área, ou seja, o sigma seria o n de x sobre a de x. Se eu substituir isso naquela expressão anterior, né, eu vou ter a integral de n de x ao quadrado, né, tá certo? Ok? Sobre 2 a de x ao quadrado e lá em cima a de x dx. Então, um a de x no numerador vai cortar com a de x no denominador, mas ainda sobra um a de x no denominador porque estava elevado ao quadrado. Então eu fico com essa expressão w como sendo igual a integral agora ao longo do comprimento de n de x ao quadrado sobre 2e a de x dx. Tá? Muito bem. Então isso aí me permite calcular a energia de deformação acumulada ao longo de uma barra submetida a apenas a tensões normais, né, ou a esforços normais n de x. Bom, uma situação muito comum é o caso de barras de treliça plana, né? Ou espaciais também, poderia ser treliças espaciais. Porque nas treliças a gente considera que o esforço normal é constante ao longo da barra. Então, essa expressão n de x ao quadrado seria uma constante, que poderia chamar de p, né? Ou n, e ela iria para fora do sinal de integral. Né? Normalmente as barras de treliças também têm uma área constante, então o a de x seria igual a constante, também poderia ir para fora do sinal de integral, assim como 2e. Então, para cada barra eu teria que a energia acumulada seria o esforço normal ao quadrado, vezes o comprimento, sobre 2 vezes EA. Né? E se eu quisesse achar a energia total acumulada na estrutura, bastaria somar essa expressão para todos os elementos da treliça. Então, para cada elemento da treliça, eu calcularia o seu esforço normal ao quadrado vezes o seu comprimento dividido por 2EA, tá certo? Então, acharia a energia de deformação acumulada naquele elemento. Fazendo isso para todos os elementos, somando, eu teria a energia de deformação acumulada na treliça, tá certo? Muito bem. Outro esforço que dá origem a tensões normais é o momento fletor, né? Devido ao momento fletor, a gente tem que a tensão normal é igual ao momento, que pode variar com x, m de x, vezes a distância à linha neutra, y, dividido pela inércia I, que pode variar com x também. Se eu tiver uma viga, por exemplo, uma barra de inércia variável, né? Ok? Aí se eu colocasse essa expressão de sigma ao quadrado, né, e chamasse o dv de dA dx, nesse caso eu não poderia simplesmente chamar de A de x dx, porque eu vou ter um termo que é integrável ao longo da área, que é o valor de y, né? Então, ao colocar aquele termo ao quadrado, ficaria m de x ao quadrado, y ao quadrado sobre i de x ao quadrado, tá certo? E ainda teria o 2e no denominador. E ficaria a integral de y ao quadrado dA dx.
Mas a integral de y ao quadrado dA, a gente sabe que é o momento de inércia flexão I de x. Esse momento de inércia flexão cancelaria com I de x ao quadrado no denominador. Então, me resta aquela expressão que está ali, a integral ao longo do comprimento da barra de m de x ao quadrado sobre 2ei de x dx. Ok? Então, essa é a expressão da energia acumulada no caso do momento fletor. Né? Claro que se eu tivesse um momento constante ao longo da barra, o m de x poderia ser colocado para fora do sinal de integral, assim como o 2e, que são constantes, tanto o número 2 como o módulo da cidade longitudinal. Né? E se a inércia for constante, também poderia ir para fora do sinal de integral. Ok? Muito bem. Tratando de tensões cisariantes, né, nós temos que elas são originadas pelos esforços cortantes e pelos momentos torsores. Ok? Devido aos momentos torsores, a gente vai fazer um raciocínio igual, aliás, muito semelhante ao que nós fizemos para os momentos fletores. Né? Só que no caso do torsor, a tensão cisariante é igual a T de x, que é o momento torsor, que varia com a posição da peça, pode ser uma variação T de x, né? Vezes a distância radial ρ, no caso principalmente de peças circulares e coroa circular, né? Dividido pelo momento de inércia polar J, que pode variar também com a posição x da barra, J de x. Né? De novo, nesse caso, se eu chamar o dV como sendo dA dx, vai me restar uma integral ao longo da área, integral de ρ ao quadrado dA. Mas essa integral de ρ ao quadrado dA, a gente sabe que é o momento de inércia polar. Então, esse momento de inércia polar, J de x, vai cortar com J de x ao quadrado do denominador. E vai me sobrar a integral de T de x ao quadrado sobre 2GJ de x dx. Novamente, repara que existe uma semelhança muito grande, né, entre essa fórmula da energia de deformação, né, devido ao momento torsor, por exemplo, com o momento fletor. Só que quando antes tinha o momento fletor ao quadrado, agora eu tenho torsor ao quadrado. Tinha o 2 embaixo, continua tendo 2 aqui embaixo no denominador. Lá eu tinha o módulo da cidade longitudinal, aqui eu tenho o módulo da cidade transversal. Lá eu tinha a inércia flexão, aqui eu tenho a inércia polar. Né? Também é muito semelhante à fórmula da energia de deformação acumulada devido ao esforço normal. Lá eu tinha o n de x ao quadrado, o esforço normal ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo da cidade, vezes a área da seção transversal, A de x. Né? Então repara que essas expressões são todas muito parecidas. E por elas serem parecidas, né, elas criam um padrão, que seria desejável ser seguido, inclusive no caso do esforço cortante, que é o que a gente vai ver agora. Só que no esforço cortante, se vocês lembrarem, né, a gente pode chamar de Q ou de V, né, a tensão cisariante é igual ao esforço cortante vezes o momento estático da seção no ponto considerado, dividido pela largura B da seção naquele ponto, dividido pela inércia I de x. Não é isso? Então, se esse termo fosse colocado ao quadrado, né, e ainda colocando que o dV é dA dx, tá, me sobraria o quê? Eu teria o cortante ao quadrado, que não depende da área, o V de x, poder ir para fora do sinal de integral. O momento estático ao quadrado, que depende da área. A inércia ao quadrado, que não depende da área, iria para fora do sinal de integral. E o B ao quadrado, que pode depender ou não da área, se o B for ou não a função de y. Então, ali, embora esteja constante o B, na verdade, poderia ser um B de y, tá? E o próprio M, o momento estático, poderia ser um M de y também. E aí, para você ficar com uma fórmula semelhante às anteriores, você pode multiplicar e dividir a expressão por A de x. E aí você cria aquele fator de forma que está apresentado ali embaixo. Um fator de forma que, se a área tiver seção variável, ele pode ser variável também. Ou seja, também será uma função de x. Ou seja, esse fator de forma em função de x, sendo igual a A de x dividido pela inércia ao quadrado, vezes a integral do momento estático ao quadrado, dividido pela largura ao quadrado, dA. Essa é a integração. Né? No caso de uma seção retangular constante, esse coeficiente de forma é igual a 6/5,
ou 1,2. Pode se demonstrar como se chega a esse resultado, tá? Então a minha energia de deformação vai ser a integral do fator de forma vezes o cortante ao quadrado sobre 2 vezes o módulo da cidade transversal vezes a área da seção transversal, ok? Então é uma fórmula um pouquinho mais complexa, né? Por conta dessa expressão do fator de forma, que, repito, para seções transversais constantes, ele terá sempre um valor também constante, ok? Muito bem. Então, falamos sobre a energia de deformação acumulada nas barras devido a cada um dos esforços, né? Vamos falar agora do teorema da reciprocidade, ok? Esse teorema você já deve ter visto também no curso de análise estrutural, né, de teoria das estruturas, tá? E a gente vai demonstrar esse teorema considerando uma viga biapoiada submetida a duas cargas concentradas P1 e P2, só que a gente vai considerar que essas cargas sejam aplicadas em momentos distintos, né? Inicialmente a gente vai considerar primeiro aplicar P1 e depois que P1 atingir o seu valor final, aplicar-se a P2. E depois o inverso, tá? Lembrando que D e J vai ser chamado de deslocamento na posição I devido à carga aplicada na direção J. Nesse momento nós não estamos falando nem em carga unitária, estamos falando em cargas genéricas P1 e P2, ok? Isso também poderia ser demonstrado se a gente tivesse uma carga a momento concentrada, tá? Embora a gente vai demonstrar isso para cargas concentradas de forças, né? Forças concentradas, isso também poderia ser demonstrado para cargas de momento concentradas também, ok? Então, D e J será o deslocamento na posição I devido à carga aplicada na direção J. Então, vamos considerar primeiro que a viga está em repouso, aí eu aplico primeiro a carga P1. Ao aplicar a carga P1, a viga sofre aquela primeira deformada, ou seja, no ponto 1 ela sofre um deslocamento D11, no ponto 2 ela sofre um deslocamento do D21, que é o deslocamento no ponto 2 devido à carga aplicada em 1, tá certo? Nessa primeira fase, o único trabalho executado é da carga P1, que P2 nem apareceu ainda, tá? E como a gente admite um carregamento estático, P variando de 0 até P1 variando de 0 até o valor final, enquanto o deslocamento vai também de 0 ao valor final, o trabalho seria P1 vezes D11 sobre 2, como foi falado no início da aula, ok? Então aí entra apenas aquela primeira parcela. Então seria uma área triangular daquele gráfico carga-deslocamento, ok? Bom, atingida essa primeira deformada, eu aplico a carga P2 também de forma estática, né? E aí eu tenho aqueles deslocamentos D12 no ponto 1 e D22 no ponto 2. E que trabalhos serão executados? Já que eu já tinha a carga P1 no seu valor final, o trabalho realizado por ela será o valor da carga P1 vezes o deslocamento, no caso D12, tá certo? Repara que nesse caso não há o fator meio, porque P1 já estava no seu valor final. E acrescido a isso, nós temos o trabalho da carga P2, que foi carregada de forma estática. Então vai entrar o valor P2 D22 sobre 2, ok? Muito bem, se nós seguimos raciocínio semelhante, só que agora aplicando primeiro a carga P2 e depois a carga P1, a expressão do trabalho realizado pelas cargas seria P2 D22 sobre 2, que P2 foi aplicado estaticamente, né, de 0 ao valor final. Depois, quando ela atingiu seu valor final, é aplicada a carga P1, mas aí P2, já estando no seu valor final, ela vai executar o trabalho P2 D21, tá certo? Não entra aí o fator meio, porque ela já estava com o valor final. E nós tivemos a carga P1 aplicada de 0 até o seu valor final, P1 D1 sobre 2, entra o fator meio então nessa situação. Como a deformada final, né, e a energia de deformação acumulada, ela independe da sequência de aplicação das cargas, né, ou seja, o estado final da estrutura só depende das cargas aplicadas e não do seu histórico de carregamento, isso pelo menos no regime elástico linear, né, a gente pode igualar as duas expressões encontradas
para o trabalho de deformação ou para a energia de deformação acumulada. Igualando as duas expressões, né, e cancelando os termos comuns, só nos resta então que P2, D21 é igual a P1, D12, tá certo? E agora, se eu fizesse que essas duas cargas sejam iguais, ou seja, P1 igual a P2, e não precisam necessariamente ser unitárias, tá? Basta que elas sejam iguais, eu vou ter que seria PD21 igual a PD12, né? E eu poderia cancelar o P dos dois lados. Então eu ficaria com D21 igual a D12, ou seja, deslocamento na direção I para uma carga aplicada na direção J é igual ao deslocamento na direção J para a mesma carga aplicada na direção I, seja essa carga unitária ou não. O importante é que ela seja a mesma, tá certo? Embora normalmente se trabalhe, em alguns casos, com carga unitária, né? Como vocês podem ver no livro de análise estrutural do Sequind, por exemplo, né? Ok? Muito bem. E aí nós podemos, uma vez que a gente conheceu o teorema da reciprocidade, passar para o teorema de Castiliano, né? O teorema de Castiliano é muito importante para obter depois o deslocamento em alguns pontos da estrutura, conhecida a sua energia de deformação. Então o teorema de Castiliano parte da seguinte hipótese básica que é válida no regime elástico linear. É a hipótese de que há uma proporcionalidade entre cargas e deslocamentos. Ok? Então, sempre haverá uma proporcionalidade, entre cargas e deslocamentos associados a essas cargas, né? Sendo assim, o deslocamento total do ponto 1, que a gente chama de D1, ele pode ser igual a D1 mais D12, que são as parcelas que formam o seu deslocamento, ou seja, deslocamento no ponto 1 devido à própria carga P1 e deslocamento no ponto 1 devido à carga P2, né? Se eu colocar essa expressão, né, dizer que D1 é proporcional a P1 e D12 é proporcional a P2, com esses coeficientes de proporcionalidade, α1 e α12, eu posso dizer que D1 é igual a α1 P1 mais α12 P2. Mesmo que eu não conheça esses coeficientes, eu não preciso conhecer o valor de alfa, basta que eu saiba que eles existem, tá certo? E que estabelecem essa relação de proporcionalidade entre cargas e deslocamentos, né? Se a gente considerar aquele primeiro caso, né, que eu aplico primeiro a P1 e depois a P2, a minha energia de deformação total vai ser igual a meio P1 D1 mais P1 D12 mais P2 D22 sobre 2. Ou seja, aí se eu substituir o D1 por α1 P1, o meu primeiro termo vai ficar 0,5 α1 P1 ao quadrado. O meu segundo termo, se eu substituir o D12 por α12 P2, vai ficar P1 α12 P2. Tá certo? E o terceiro termo vai ser, se eu chamar o D22 de α22 P2, vai ficar meio de α22 P2 ao quadrado. E aí essa expressão final, se eu derivar ela em relação a P1, né, no primeiro termo desce o 2, cancela com meio, né, sobra o α1 P1. No segundo termo, sobra o α12 P2. E o terceiro termo, que não depende de P1, a derivada é zero. Então eu vou ficar que a derivada da energia W em relação a P1 é igual a α1 P1 mais α12 P2, que são justamente aquelas parcelas do deslocamento na direção 1, que somadas dão deslocamento total na direção 1. Então isso me dá a expressão do teorema de Castiliano, ou seja, a derivada da energia de deformação, né, em relação a uma determinada carga fornece o deslocamento na direção daquela carga. Então, repara a importância desse teorema, né? Então, se eu conseguir calcular a energia de deformação da estrutura, tá certo? E quiser achar o deslocamento em qualquer ponto, basta achar a derivada da energia de deformação em relação à carga aplicada naquele ponto. Ok? Esse é o teorema de Castiliano, tá? Nós, na próxima aula, faremos alguns exemplos ilustrando a aplicação do teorema de Castiliano, tá? E mostrando as diferenças, né, entre você fazer o cálculo usando o teorema de Castiliano e usando a equação da elástica da viga, que
foi apresentada na disciplina de resistência a materiais 1. Ok? A diferença, que a gente vai ver depois, é que na determinação da elástica, a gente considerava apenas o efeito do momento fletor. E agora a gente poderá considerar, no caso de uma viga, o efeito não só do momento fletor, como também da força cortante. Mas a gente vai verificar que, no caso de estruturas unifilares, né, vigas normais, há uma preponderância do efeito decorrente do momento fletor, né, podendo-se desprezar os efeitos da força cortante, ok? Mas isso será assunto da nossa próxima aula, que será uma aula de exercícios resolvidos, de exemplos, tá? E também falaremos depois dos critérios de ruptura, né? Que se baseiam na energia de deformação também e no estado de tensões em um ponto, né? Então, no momento, eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? E até a nossa próxima aula.